Você quer clareza mental, firmeza emocional, domínio sobre os seus impulsos? Então precisa entender uma verdade. A mente não responde a promessas. Ela responde à repetição. É pela repetição que você reforça caminhos mentais. É pela repetição que você forma padrões. E é pela repetição que você se torna alguém inabalável. Os estoicos sabiam disso. Por isso, não confiavam em motivação. Confiavam em princípios. Princípios que fossem curtos o suficiente para serem lembrados, mas profundos o bastante para moldar um caráter. Eles criaram frases, mantras e lembretes, palavras que você repete até que sua mente pare de sabotar e comece a obedecer. Palavras que atuam como âncoras nos dias turbulentos e como bússolas nas noites escuras da alma. Esses 10 mantras estoicos foram selecionados com um propósito: forjar clareza, disciplina e poder pessoal. Não são palavras bonitas, são comandos mentais. Fórmulas de ação. Repita-os diariamente, em voz alta, diante do espelho, no silêncio antes de dormir. E veja, com seus próprios olhos, sua mente se transformando. Vamos começar. A mente sofre quando tenta dominar o que está fora do seu alcance. Quando você se estressa por causa da opinião de alguém, da incerteza do futuro, da injustiça do mundo, está tentando segurar com as mãos nuas aquilo que escorre como água. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Ponto. Simples assim. O que não depende de você, solte. O que depende, assuma. Este mantra é uma espada que corta a ansiedade pela raiz. Ele te obriga a separar o que está sob sua jurisdição mental e o que não está. Você não controla o trânsito, o clima, o humor dos outros, a economia, o passado ou as ações de quem te feriu. Você só controla uma coisa: como você responde. E quando você se recusa a gastar energia com o que está fora do seu domínio, você libera força para transformar o que realmente pode ser mudado. Sua atitude, seu foco, sua rotina, seu modo de pensar. Acredite, a clareza começa quando você para de carregar pesos que nunca foram seus. Repita: não está sob meu controle, portanto, não é meu problema. Essa frase, quando repetida diariamente, vira libertação mental. Você começa a respirar melhor, a agir com mais firmeza, a pensar com mais precisão, porque agora você sabe exatamente onde sua responsabilidade termina e onde a do mundo começa. A maioria das pessoas reage ao infortúnio com vitimismo. Elas se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Mas o estoico reformula a pergunta. Ele não busca culpados, ele busca propósito. Esse mantra é uma lente. Ele não nega a dor, o fracasso ou a perda. Ele apenas reinterpreta. Porque existe uma diferença entre sofrer e crescer. Quando Marco Aurélio foi traído por seu próprio general, ele não se permitiu afundar em rancor. Ele usou a traição como ferramenta para se tornar mais forte, mais justo, mais estratégico. Ele entendeu: isso não está só acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Você perde um emprego, talvez seja a chance de construir algo seu. Você é rejeitado por alguém. Talvez seja o impulso que faltava para olhar para si e se tornar alguém impossível de ignorar. Você sofre um golpe da vida? Talvez seja o treino que sua mente precisava para endurecer sem perder a humanidade. Este mantra quebra o ciclo da autopiedade. Ele transforma caos em tijolo, dor em argamassa. Você constrói com o que te destruiu. Repita: tudo o que acontece comigo, acontece para mim. Diga isso até que o mundo deixe de ser seu inimigo e passe a ser seu campo de treinamento. O estoico não vê obstáculos, vê oportunidades de evolução disfarçadas. Quem assume essa visão se torna imparável. A maioria das pessoas vive com uma obsessão silenciosa.
provar que estão certas. Elas discutem, argumentam, se desgastam emocionalmente em busca de uma validação que pouco ou nada transforma sua realidade. Mas o homem estoico escolhe outro caminho. O caminho do silêncio estratégico, da força que se impõe sem precisar convencer. Ser forte é dominar a própria reação quando atacado, julgado ou mal interpretado. É suportar o peso da injustiça sem perder a postura. É ouvir provocações e permanecer calado não por covardia, mas por saber que o verdadeiro poder está em não reagir como esperam que você reaja. Sêneca ensinava que a raiva é uma fraqueza disfarçada de força. Quem explode facilmente revela o quanto é escravo da opinião alheia. O estoico, ao contrário, se recusa a participar de disputas pequenas, porque sua missão é grande demais para ser desviada por vaidades. Você pode até perder uma discussão, mas se mantiver a compostura, sairá mais vitorioso do que aquele que venceu aos gritos. Porque quem precisa provar algo para todos, no fundo, ainda não acredita em si mesmo. Mas quem já se conhece profundamente, não tem pressa em ser compreendido. Repita esse mantra todos os dias. Prefiro ser forte do que parecer certo. Ele vai te lembrar que força não é barulho, é constância. É a presença de quem não precisa se explicar para ser respeitado. É a disciplina de quem está mais focado em vencer por dentro do que em convencer por fora. E no fim, o mundo respeita muito mais o que é sólido do que o que é apenas barulhento. A maioria desperdiça os dias como se tivesse uma eternidade escondida em alguma gaveta. Postergam sonhos, enterram desejos, deixam conversas importantes para depois, como se o tempo fosse uma dívida que o universo está obrigado a perdoar. Mas o homem estoico vê cada dia como um universo inteiro que não se repetirá. Ele entende que o tempo não é um recurso, é o próprio tecido da vida. Epicteto dizia: enquanto você adia a vida, ela passa. E o mais cruel é que ela não dá sinal de aviso, não manda lembrete, não pergunta se você está pronto. Ela apenas avança, silenciosa, implacável. A diferença entre um homem desperto e um homem comum está no que fazem com as mesmas 24 horas. O estoico acorda com a consciência de que o hoje é tudo o que realmente existe. Ele pode planejar o futuro, mas sabe que só pode tocá-lo através da ação presente. Não desperdiça tempo com distrações vazias, fofocas ou comparações. Ele foca no que controla, cultiva silêncio, refina hábitos. Transforma a manhã em disciplina, a tarde em entrega, a noite em reflexão. Quando você começa a tratar cada dia como uma miniatura da sua vida inteira, cada gesto se torna mais importante. Cada escolha carrega peso. Cada sim ou não molda o seu destino. E aqui está o ponto mais sério. Se você não está orgulhoso de como passou o seu último dia, por que repeti-lo hoje? A mudança começa com o reconhecimento de que viver no automático é um tipo lento e silencioso de autodestruição. Por isso, repita o mantra: hoje é uma vida inteira em miniatura. Honre o tempo. E comece agora, porque a vida não espera. Ela apenas observa o que você faz com o privilégio de estar vivo. A maioria foge da dor como se ela fosse um erro no caminho. Reclamam, se revoltam, afundam em autopiedade, mas o homem estoico olha para a dor com outra lente. Ele a vê como uma ferramenta de lapidação, uma fornalha onde a fraqueza é derretida e a força toma forma. Você não se torna forte evitando o sofrimento. Você se torna forte atravessando-o com dignidade. A dor não é sua inimiga. Ela é a parte da realidade que você ainda não dominou. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais infeliz do que aquele para quem nada nunca aconteceu, porque é no atrito, no embate, no desconforto que o verdadeiro caráter é testado. Não existe virtude confortável. Disciplina, coragem, paciência, tolerância, todas nascem da convivência íntima com a dor.
O estoico entende que cada sofrimento carrega uma oportunidade, a de crescer para além daquilo que antes o limitava. Enquanto outros amaldiçoam os obstáculos, ele os agradece silenciosamente, porque cada cicatriz conta uma história de superação. Cada ferida cicatrizada prova que ele não foi quebrado, foi moldado. Quando você diz, minha dor é minha forja, está assumindo o comando. Você para de se ver como vítima e se posiciona como criador do seu próprio destino. Transforma fracassos em lições, rejeições em foco, quedas em aprendizado. E aqui está a verdade mais brutal. Se você não aprender com a dor, será condenado a repeti-la. Ela volta, não por crueldade, mas porque ainda não extraiu dela o que precisava. Então hoje, em vez de fugir do que machuca, encare. Sinta tudo, respire fundo, resista com elegância e repita com firmeza: minha dor é minha forja. Poucas prisões são tão silenciosas quanto a necessidade de agradar. Você vive sorrindo quando quer dizer não, cedendo quando queria impor limites, se moldando ao olhar dos outros como se fosse barro sem forma. Mas o homem estoico desperta para uma verdade crua. Viver buscando aprovação é viver como escravo. Escravo da opinião alheia, das expectativas, do aplauso. Epicteto foi direto. Se você deseja ser livre, não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas sim como elas acontecem, e então será feliz. Mas essa liberdade também envolve não desejar ser amado, aplaudido ou compreendido por todos. Ela exige que você abdique do vício mais comum e mais disfarçado, o de querer ser aceito. A maioria vive com medo de desagradar, mas o estoico entende que desagradar é inevitável quando você escolhe ser autêntico. Você não está aqui para ser entendido, está aqui para se tornar inteiro. Quando você diz, a aprovação dos outros é um vício que escolhi abandonar, você está assumindo o comando da sua identidade, está rompendo com o teatro social, está dizendo, eu não me curvo por likes, não me vendo por aceitação, não me perco para ser aceito. Isso não é arrogância, é soberania. É a coragem de ser íntegro mesmo quando incomoda. É falar o que pensa, manter sua palavra e aceitar as consequências com firmeza. É caminhar sozinho quando necessário, sem precisar que ninguém aplauda. O verdadeiro respeito vem quando você deixa claro que não está desesperado por ele. E a verdadeira liberdade nasce quando você se basta, internamente, silenciosamente, estoicamente. A aprovação dos outros é um vício que escolhi abandonar. Repita até se tornar a sua postura natural. Frente a elogios, críticas, comparações ou rejeições, permaneça imóvel por dentro. A disciplina verdadeira não é um acordo que você faz só quando está motivado ou quando tudo parece fácil. Ela não é uma barganha que você revisa quando o conforto chama mais alto. Disciplina é compromisso, um pacto inquebrável consigo mesmo, mesmo diante das maiores tentações para desistir. Marco Aurélio, em sua sabedoria, sabia que o maior inimigo do homem não está fora, mas dentro. É aquela voz interna que insiste em procrastinar, em ceder ao prazer imediato, em abandonar o esforço. O estoico enfrenta essa voz todos os dias, não com violência, mas com firmeza silenciosa. Ele entende que cada escolha é uma batalha e que a vitória é resultado da persistência constante. Negociar com a disciplina é dar espaço para a fraqueza, para a dúvida, para o abandono da própria evolução. E você não pode permitir isso. Se deseja verdadeiramente transformar sua mente e sua vida, cada não dado às distrações, cada sim afirmado para o que fortalece, é um tijolo na construção do seu caráter. Quando você recusa negociar com sua disciplina, está dizendo que sua palavra tem peso, que seus hábitos são sagrados e que a sua vontade é soberana.
Você não é escravo das circunstâncias, das emoções ou dos caprichos momentâneos. Você é senhor do seu tempo, das suas ações e do seu destino. Essa recusa não precisa ser ruidosa nem dramática. É um compromisso silencioso que se reflete nas pequenas escolhas diárias. Acordar cedo mesmo cansado, trabalhar focado mesmo sem vontade, manter o autocontrole mesmo sob pressão. A disciplina que não negocia é a base da liberdade verdadeira, porque só quem se domina é realmente livre. E essa liberdade se traduz em poder, poder de decidir, de agir, de ser inabalável. Eu me recuso a negociar com minha disciplina. Que essa frase não seja só um mantra, mas um estilo de vida, a força que te levanta quando tudo dentro pede para desistir. Muitas pessoas enxergam a disciplina como uma prisão, como um conjunto de regras rígidas que restringem a liberdade. No entanto, a verdadeira disciplina é exatamente o contrário. Ela é o caminho para a liberdade autêntica. Quando você domina seus impulsos, suas vontades momentâneas e seus hábitos destrutivos, você conquista o controle sobre sua própria vida. Imagine a mente e o corpo como um terreno fértil. Sem disciplina, ele é invadido por ervas daninhas, preguiça, procrastinação, distrações. Mas com a disciplina, você planta as sementes do autocontrole, da consistência e da perseverança, e colhe frutos de liberdade verdadeira. Essa liberdade não significa poder fazer tudo o que quiser a qualquer hora, mas a capacidade de escolher conscientemente o que é melhor para você, sem ser escravo dos desejos imediatos. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, compreendia isso profundamente. Ele sabia que a verdadeira força está em ter domínio sobre si mesmo, e que esse domínio gera autonomia e paz interior. Ao exercitar a disciplina diariamente, você cria uma muralha invisível contra os impulsos que destroem sonhos e corrompem a alma. Quando você pratica a disciplina, não está se limitando, mas se libertando das correntes internas que te prendem ao ciclo vicioso da autossabotagem. Você escolhe um estilo de vida onde o seu tempo, sua energia e seu foco estão alinhados com seus maiores objetivos e valores. Essa liberdade gera uma sensação profunda de poder, porque você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da sua história. Não importa o que o mundo jogue contra você, sua disciplina é o escudo que protege sua mente, seu corpo e seu espírito. A disciplina me liberta. Que esse mantra seja a luz que te guia nas horas de tentação e fraqueza, lembrando que o controle de si mesmo é o primeiro passo para conquistar tudo o que realmente importa. O medo é uma emoção que todos experimentamos, mas poucos aprendem a utilizar de forma construtiva. Na filosofia estoica, o medo não deve ser evitado ou negado, mas encarado como um mestre que revela nossas fraquezas e pontos cegos. Quando você se permite sentir medo e olhar diretamente para ele, descobre onde mora sua resistência interna, seja ao fracasso, à rejeição, ao desconhecido ou à dor. Essa percepção é fundamental, porque só aquilo que se conhece pode ser transformado. Cada vez que você encara o que te assusta, você está, na verdade, criando espaço para crescer e se fortalecer. O medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um guia para o autoconhecimento e a evolução. Viktor Frankl, que sobreviveu a horrores inimagináveis, sabia que o sofrimento e o medo podem se tornar fontes poderosas de aprendizado e resiliência. Ele nos mostra que, no momento em que enfrentamos nosso medo com coragem, descobrimos um potencial oculto que jamais imaginamos possuir. O estoico entende que a vida é um campo de batalha onde o medo é uma constante. Mas a verdadeira vitória está em não permitir que ele paralise suas ações, e sim em usá-lo para ampliar sua força interna.
Cada desafio que parece assustador é uma oportunidade para fortalecer o espírito, aprimorar a mente e expandir a sabedoria. Portanto, quando você sentir o frio do medo, não recue. Use esse sentimento como um professor que aponta o caminho para o seu próximo nível. Não se deixe dominar pela fuga ou pela negação. Enfrente, aprenda e transcenda. O que me assusta, me ensina. Que esse mantra te lembre que toda sombra carrega uma lição e que a coragem nasce do confronto consciente com o que nos desafia. Este mantra encapsula a sabedoria profunda da filosofia estoica sobre a urgência da vida aliada à prudência e ao planejamento de longo prazo. Viver como se cada dia fosse o último nos lembra da finitude da existência e da importância de valorizar cada momento com intensidade e propósito. No entanto, essa urgência não deve se transformar em impulsividade ou descontrole, pois agir como se fôssemos viver 100 anos nos guia a construir nossa vida com responsabilidade, disciplina e visão clara. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, aplicava essa dualidade na prática. Ele sabia que a vida era breve e incerta, mas também entendia que a excelência pessoal exigia paciência, constância e planejamento cuidadoso. Por isso, ele nos inspira a sermos presentes e focados no agora, enquanto construímos uma base sólida para um futuro estável e virtuoso. Agir com essa consciência nos protege do desespero e da acomodação. Não se trata de viver no limite da ansiedade, mas sim de cultivar um equilíbrio entre o aproveitamento pleno do presente e o compromisso com o nosso desenvolvimento contínuo. Cada ação deve ser pensada com clareza, pois nossos hábitos diários são as sementes do nosso destino. A sabedoria do estoico está em aceitar a efemeridade da vida e, ainda assim, investir na construção de um caráter resiliente e duradouro. Ele sabe que o amanhã é incerto, mas não abdica do esforço constante, porque entende que a disciplina diária é o caminho para a verdadeira liberdade e paz interior. Assim, viver como se fosse o último dia desperta a urgência necessária para agir sem procrastinar, enquanto agir como se fosse viver 100 anos oferece a serenidade para manter o foco e evitar excessos. Essa combinação cria uma mentalidade que alia paixão e racionalidade, intensidade e persistência, coragem e prudência, os alicerces da vida estoica. Vivo como se fosse meu último dia, mas ajo como se fosse viver 100 anos. Que esse mantra te guie a viver com propósito, disciplina e equilíbrio, transformando cada dia numa obra-prima da sua jornada. A transformação verdadeira começa dentro da mente, onde os pensamentos e crenças moldam não apenas quem você é, mas quem você se tornará. Esses mantras estoicos que você aprendeu hoje não são meras frases para decorar, mas ferramentas para serem repetidas e incorporadas em sua rotina diária, criando assim uma fortaleza mental sólida e inabalável. Ao repetir essas afirmações todos os dias, você começa a reprogramar seu cérebro para agir com clareza, disciplina e poder pessoal, mesmo diante dos maiores desafios da vida. A força interior não nasce de grandes gestos isolados, mas do compromisso silencioso com pequenas repetições diárias que, acumuladas, se tornam uma força imbatível. O poder do estoicismo está em fazer da mente um campo de batalha, onde as emoções são controladas, as distrações são filtradas e a serenidade reina. Quando você internaliza esses mantras, sua mente deixa de ser um campo de guerra e se torna um templo inviolável. Lembre-se de que o domínio sobre si mesmo não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade que qualquer homem pode cultivar, desde que esteja disposto a praticar com paciência e consistência. Cada palavra repetida com intenção é um tijolo colocado na construção da sua identidade forte
e equilibrada. Clareza, disciplina e poder pessoal são frutos dessa dedicação silenciosa, que cresce na constância e na fé no processo. Portanto, faça dos mantras estoicos sua armadura diária, sua fonte de inspiração e seu guia para a ação. Deixe que eles ecoem em sua mente e guiem suas escolhas, até que sua força interior se manifeste em cada decisão, palavra e atitude. Este é o caminho para uma vida de propósito e liberdade. Um caminho onde você é o senhor absoluto da sua mente e do seu destino. Repita, reforce, transforme. Sua mente é o campo onde a batalha pelo seu melhor eu é vencida.